chegaram depois. Sejam muito bem-vindos. Eu estou vendo assim colegas do município, colegas de trabalho, né? Então, assim, fico muito feliz. Gestores, ex-gestores. Foi muito bom vocês participarem comigo nessa jornada. É uma conversa, trabalhar sobre o uso de filmes não é uma coisa totalmente inovadora, já é algo que nós fazemos, mas muitas vezes não sabemos exatamente se a gente está fazendo dessa forma. Então, a gente já faz, mas não sabe dar alguns nomes à atividade que a gente faz. Então, é mais ou menos isso, uma troca de ideias, né, com vocês, que vamos fazer agora. Vou começar a apresentar, tá, pessoal? Foi um dia bem corrido. Quero também me desculpar para um pouco da voz, eu estou me recuperando de uma virose, né? A voz não é essa, mas essa é a possível hoje, né? Então, vamos lá. Então, assim, trabalhar com filmes é bem interessante. Eu acho que torna uma aula lúdica, né? Uma aula viva. Então, assim, é um plano de aula que é sempre os alunos gostam, né? E nós, como professores, podemos tornar isso cada vez melhor. Vou iniciar a apresentação e a gente vai. Se alguma coisa, se alguém quiser falar durante, pode colocar no chat que eu vou adicionando e no final nós teremos o debate, tá? Tirar as dúvidas. Já estão vendo bem, pessoal? A tela? Sim. Ok. Visualizando. Bom, nós preparamos, né? A temática ela é impactante, né? Trabalhar uma temática. Escolhi um filme de suspense, de terror, né? Então, assim, bem diferente daquilo que eu trabalho, que é sempre voltado para o best-seller ou então um clássico, né? Então, eu estou trabalhando filme pelo filme e a temática que ela representa, né? Então, Demônio de Neon, The Neon Demon, como uma ferramenta midiática do ensino-aprendizagem de língua inglesa na educação de jovens e adultos, na EJA. Apesar desse trabalho aqui eu estar apresentando pela EJA, mas eu trabalhei também na escola municipal, professora Josefa Botelho, com meus nonos anos também, tá? Mas essa experiência aqui da apresentação de hoje foi com EJA, porque ele é um filme que é para 14 anos, para os anos finais, tá? E para o ensino médio, ele pode ser para primeiro, segundo ou terceiro ano. Bom, como nós vimos aqui na introdução, tá? Nós temos a Ellen Fanny, né? Que ela é a protagonista da história. E eu escolhi esse filme pela temática. A temática muito ampla da questão da inveja, a questão da concorrência desleal e o que as pessoas fazem para estar belas, né? Tudo a ver com a juventude, com quem trabalhamos hoje no dia a dia, né? Com nossos alunos, né? Que sofrem bullying, que uns ficam com anorexia, bulimia, que fazem tudo para estar com esse padrão que a mídia oferece. Então, trabalhar essa temática não foi uma temática maravilhosa, porque ela trouxe uma roda de conversa muito importante. Durante toda a minha palestra, como uma palestra de língua inglesa, terão algumas quotes, algumas frases em inglês, tá, gente? Mas sempre terá tradução, tá? E essas aqui foram impactantes. Elas são boas, mas você será maravilhosa, né? Isso aqui foi no desfile de beleza, né? Que quando ela chega, ela é Fanny, não sei se vocês lembram, mas é de Aurora de Malévola 1 e 2, né? Ela é bem conhecida com filmes bem singelos, mas nesse filme aqui ela vai ter muitos obstáculos. A beleza não é tudo, ela é a única coisa. Beauty isn't everything, it is the only thing. Então, nós iremos, no decorrer da palestra, algumas frases impactantes, e eu comecei também pela definição de neon. Né? Então, assim, se é o demônio de neon, né? Então, vamos ver a definição de neon. Primeiramente, sabemos que o neon são cores vivas, né? São cores, né? Uma cor falsa. Na verdade, o neon é uma luz falsa, né? Se a gente for ver, é uma luz artificial, tá? Esse primeiro significado é esse. O neon, ele vem de uma luz que não é verdadeira. É uma luz linda, mas ela não é original.
da própria do Sol, de outras, tá? Primeiro significado de neon vem do substantivo masculino da química, né? Como elemento químico atômico, né? Que ele faz parte da família de gases nobres, o né, é o neon, tá? Neônio. Vem também o neon, vem da etimologia da palavra neon, que significa novo, tá? Aqui está meio amarelo, não sei se tá, a imagem dá para ver, mas neon é sinônimo de neônio, tá? É muito usado na fabricação de lâmpadas de sinalização, em aparelhos elétricos e eletrônicos, em válvulas para raio-x. E a diferença da luz negra para a luz de neon? A gente sabe que a luz negra ela é somente aquela luz branca, né? Mas ela não precisa de uma escuridão total, como o neon, que ele precisa, para o neon ficar bem, falando na escuridão, né? Como boate, ele precisa mais escuro possível, né? Que já foi um show, uma eletrônica, uma rave, uma coisa fechada. As luzes de neon, elas só têm o brilho dela se tiver o breu, né? Bem escuro, tá? Então, assim, foi mais ou menos, mas aqui não vai ter. Essa luz de neon no filme ela vai ter um significado, tá? Ela significa mais a questão do falso, né? Brilhando na luz, mas é algo falso. Beauty is vicious. A beleza é cruel, né? Então a gente vai aprender nesse filme que retrata a beleza, o belo e ao mesmo tempo terrível de ser por ser belo, né? Que é cruel, tá? Esse filme é de Nicholas Winding Refn, é um diretor dinamarquês que mais adiante nós vamos ter algo sobre ele, tá? Vou falar um pouquinho da biografia dele. Então, o que esse filme poderia trabalhar? Ele pode trabalhar biografias, inclusive de Nicholas Winding, né, que é esse diretor, que ele já teve outros prêmios. Podemos trabalhar tudo o que se retrata da beleza e também o que se retrata como tudo aquilo que não deveria ser para você ser belo, digamos, tudo aquilo que as pessoas se sacrificam, não da forma natural, e, ao mesmo tempo, a gente vai ver que alguns sentimentos, por ser bonito também, ele atrai muita crueldade, tá? Então, eu achei uma temática bem adolescente mesmo, bem jovem, para se trabalhar, porque o que se pede hoje na juventude é muito pesado. As meninas e os rapazes, eles cultuam a beleza nas academias, na sala de aula, alunos chegam atrasados para estar altamente maquiados. Então, esse filme foi perfeito porque ele mostra, e literalmente ele mostra, que a beleza mata. Como muitos me perguntam, geralmente eu trabalho um best-seller ou então um clássico, né? Porque o didático geralmente é esse, e eu trabalhei um filme diferente, um filme que não se encaixa nem como best-seller e nem como clássico. E vou só relembrar o que seria um best-seller, né? Inclusive, o Wonder Extraordinário eu apresentei alguns anos atrás, no início, antes da pandemia, na EJA também, quando eu trabalhei com meus alunos da EJA, o diferente, né? E Harry Potter, toda a série Harry Potter de J.K. Rowling, né? Também se trata de best-seller. Esse selinho que a gente vê no livro, né, do New York Times e algum do Amazon.com, eles mostram que qual a diferença do livro comum para um best-seller. Um best-seller é um livro lido, mundialmente traduzido para todas as línguas. Ele pode ser em qualquer nacionalidade, americano, dinamarquês, africano, brasileiro, tá? Eu trouxe aqui alguns bem diferentes temáticas. A I.M. Malala, né? Eu sou Malala, que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Também é um best-seller, também tem um filme, um documentário, He Named Me Malala, e ele me chamou de Malala. Wonder, ele trata a inclusão, né? A inclusão de J.K.
coloquei Palácio, né? Ele também é muito utilizado porque ele trabalhou diferente. Eu trabalhei na EJA também, inclusive já trabalhei em Malala e trabalhei também Stephanie Meyer, a série Twilight, né? Alguns anos atrás, né? Toda a série Crepúsculo, New Moon, Lua Nova e Amanhecer. Auguste Cury também tem esse livro chamado o The Dreamer, Pescador de Sonhos, né? E O Alquimista, de Paulo Coelho, também não poderia esquecer da nossa querida Macabea, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que são, esses livros são best-sellers, são bastante vendidos. E aí, ele pode se tornar um clássico, Silvia? Sim, no futuro, aí anos e anos, depois de muitas vendagens, traduzido em todas as línguas, ele vai, com o passar dos anos, ele pode passar de best-seller a um clássico. Aqui eu também coloquei mais uma continuação de best-sellers, tá? O Morro dos Ventos Uivantes foi o livro que eu escrevi. Wuthering Heights, Severino, ele é a tradução, teve no Brasil, de Issa de Queiroz, O Morro dos Vendavais. Wuthering Heights, O Morro dos Ventos Uivantes, foi o meu livro que eu lancei, foi o diálogo entre os personagens principais, Emily Brontë, a escritora, Heathcliff e Catherine, foi os diálogos trabalhados por os personagens. Eu trabalhei o discurso indireto, porque é uma disciplina, é um conteúdo programático difícil de ser trabalhado no ensino médio e precisou muitos recursos para ele ficar mais claro, tá? Então, eu trabalhei nos terceiros anos e saí no ensino médio e os diálogos dos personagens isso ajudou os alunos a compreenderem melhor a língua inglesa. The Great Gatsby, O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, do americano. O Som e Fúria, tá? Também muito conhecido mundialmente. E o The Old Man and the Sea, O Velho Homem e o Mar, né? De Ernest Hemingway. E Coração da Escuridão, de Joseph Conrad. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Todos esses aqui ainda já são, tá? Clássicos. Eles eram best-sellers e passaram a ser clássicos, tá, gente? E aí, como assim, Silvia? Tiveram muitas, de anos em anos, eles permanecem. Por exemplo, Wuthering Heights é do século XIX, tá? Orgulho e Preconceito também. Todos aqui são antigos que passaram a ser clássicos. Então, vamos lá. Trabalhar o projeto Filme na Sala de Aula é um aprendizado para a vida. A imagem que os alunos veem através do visual faz com que eles remetam a várias outras situações de vida, tá? Eles podem se identificar, o recurso da imagem faz com que o aluno ele olhe para a sua própria vida, traga aquilo como mensagem. Até a própria comédia, no final, ela tem que passar alguma mensagem, né? Então, assim, tem muito cuidado quando for escolher um filme, tá? Às vezes a gente está, por exemplo, naquela situação da pandemia, todo mundo muito deprimido, para baixo com a situação. Então, ali você tem que escolher quanto mais luz, melhor. Corrente do bem, né? Tudo de positivismo. Então, um filme pode afetar um aluno, se você não tiver uma escolha bem planejada, de uma temática muito pesada, pode ser até no ano, oitavo ano, sétimo ano, sexto, certo? Então, você tem que pensar bem na sua escolha e certamente sempre assisti-lo antes, tá? Então, utilizou o cinema como recurso didático para a isenção de temas transversais na sala de aula. Além disso, o filme, né, o filme em sala de aula, buscou ampliar o espaço de lazer, de enriquecimento cultural dos alunos na escola, incentivando a formação crítica e apreciativa, tá? Através de filmes, a gente vê um mundo diferente.
A gente começa a entender que aquilo pode acontecer com você mesmo, tá? Você começa a tirar lições para a sua própria vida. Então, não é só por assistir um passatempo. Eu depois vou até contar um depoimento de um colega, eu e um colega, uma vez que ele estava meio adoentado e pediu para passar um filme. Mais adiante eu conto essa história, que é bem engraçada. O filme é um recurso pedagógico atrativo, visual, que propicia a comunicação, dialoga e promove a discussão, que relaciona o saber do senso comum, observando o conhecimento científico significativo apresentado. Através do filme, nós conseguimos tirar algumas lições, tá? A imagem, ela faz você voltar no tempo, no espaço, você vê uma época diferente, como filmes épicos, antigos, o Morro dos Ventos Uivantes, por exemplo, que é no século XVIII, mas você vê que a história que passa lá de amor, obsessão, vingança, nós temos até o dia de hoje, só de formas diferentes, tá? A maldade que está no filme, que apresenta no Demônio de Neon, o Diabo de Neon, tá? Ela é uma maldade da inveja que persegue desde os primórdios, tá? Então, apesar da imagem ser linda, com luzes neon, modelos, mas o filme é um filme muito difícil, tá? É um filme que realmente faz você pensar até que ponto chega você querer ser mais bonito do que alguém ou você desejar aquela beleza para você. Gente, eu coloquei uns textos um pouco grandes, mas a gente não vai ficar lendo, só para relembrar que algumas citações, as citações eu coloquei em tela grande, tá? Mas é uma citação pequena. O que diz Morin, na verdade, sobre a questão do vídeo. É muito importante que a gente tenha essa primeira parte da palestra, eu quero falar a parte pedagógica, para quando for o filme ser mais leve, deixar os vídeos, os filmes, os registros para o final, ok, pessoal? Entendemos que uma das funções, mas isso aqui é Morin, que ele trabalha muito, inclusive, Morin já esteve aqui em Natal, né, já teve palestra na UFRN, inclusive na quadra da UFRN, tá? Entendemos que uma das funções mais enriquecedoras do vídeo na sala de aula, que é a que Morin descreve, é como a simulação. No nosso caso de ensino de línguas estrangeiras, né, estrangeiras, os LES, que foi no caso para a EJA, essa simulação diz respeito a situações cotidianas, vivenciada por pessoas da sociedade cuja língua se quer aprender. O uso do vídeo em sala de aula pode ainda incentivar a produção de outros materiais pelos próprios alunos, como forma de expressão. Esse tipo de atividade tem um teor lúdico motivador muito forte e, em geral, é bem aceito, principalmente pelos jovens, pois representa o que para eles existe de mais moderno e contemporâneo. Um filme bem escolhido, bem planejado, antenado, isso não quer dizer que o filme não represente o passado, tá, gente? Um filme atual, que os alunos eles se encontram, uma cena, um contexto, tá? Os alunos eles captam mais do que a gente imagina. E Morin, ele é um grande estudioso do cinema, ele tem muitas obras falando sobre o uso do filme, da pedagogia do filme na sala de aula. Além disso, trata-se de um recurso que está cada vez mais ao alcance de professores e alunos. Isso é um texto de 1995, né, gente? Então, vamos. Hoje não está mais nem filme, hoje está um podcast, está uma minissérie, hoje está no celular, está em qualquer lugar. Isso aqui é 1995, esse texto, né? Vou até atualizar aqui, tá? Porque a gente é um recurso cada vez mais alcança os professores. O pessoal hoje está ao alcance das crianças já com tablet na mão. Uma vez que até mesmo alguns aparelhos de celular já funcionam como câmeras e possibilitam, além de fotografar pequenas cenas e brincar com elas. Hoje é podcast, hoje é cena, então hoje o mundo está interligado, os smartphones, né, eles, e os celulares, tá? Você tem tudo à palma da sua mão.
As provas já não é mais aqueles seminários. Ensino médio já utiliza o que? Os Google Forms. Na sala de aula de EJA, eu posso levar jogos para os alunos, o Kahoot para a biblioteca e eles jogarem, né? Então, assim, tudo através do celular. Então, a gente, na verdade, a gente raramente usa mais TV, e sim um data show, onde a gente projeta o filme para os alunos, né? Então, além de fotografar pequenas cenas e brincar com elas, alterando-as, melhorando-as, assim também pode modificar, recriar e aprimorar sua atuação como alunos e sujeitos responsáveis pelo aprendizado. Entre as tarefas e atividades propostas, os alunos podem ser incentivados a elaborar vídeos promocionais de lugares, países, comidas, uma infinidade de outros temas e situações. Eu Quando eu trabalho na sala de aula, eu sempre procuro fazer alguma encenação, mesclando o aluno, ele fala um pouco inglês, um pouco em português, já que é mais difícil. E os alunos, eles gostam de apresentar. E eles, como do filme, qual foi a cena que vocês mais gostaram? E que vocês gostariam de fazer? Tudo é escolha deles. Às vezes, uma bem pesada, assim, no sentido de roupa, de figurino, mas a gente não, nunca um não. Não, você quer essa? Você vai tentar? Bora! Então, o aluno, ele se vê, e ali, como as turmas já assistiram, eles já sabem o que a gente vai exatamente, eles vão apresentar, e às vezes acho engraçado, inclusive com Les Miserables, de Vitor Hugo, Os Miseráveis, no dia do professor, a gente fez, que eram os professores que iam ser os, os atores e atrizes, né? Então, os atores foi, inclusive, eu lembro quando a Ilza, eu fui Jean Valjean, né? E teve Ideilza, né? Eu prendi Ideilza, né? A coordenadora, né? Ela e no final, na verdade, eu liberei ela e me suicidei, né? Era a cena de O Les Miserables, que era Jean Valjean, e ele preferiu liberar Jean Valjean, e como ele não era capaz de perdoar, Javé se matou, era Javé, eu era o vilão. Então, eu, né, ia para a escada, né, fazia a cena, e os alunos adoraram. Isso foi no dia dos professores. Então, do jeito que eles apresentavam, nós também podemos fazer isso. Foi uma cena bem pequena, mas bem engraçada. Né? Chegava Deilza com as algemas, né? E depois eu não, eu liberei ela, mas aí eu me suicidei porque eu não fui capaz de aceitar, né? O filme Les Miserables é muito tocante. Isso foi bem legal, os alunos riram, apesar de uma cena forte, mas foi engraçada. Então, são situações que tudo foi visto, apesar do filme. Começamos pelo filme, teve uma apresentação também na Praia do Forte, onde os alunos encenaram, né, ali. Paris era aquela ponte ali do Forte, né, e aí os alunos fizeram a cena, né, e o pessoal estava visitando, aí disseram, não, o pessoal está gravando ali. A gente fez a cena bem interessante, parecida como se fosse o Rio Siena, né, apesar aquela ponte ali da Praia do Meio, né, da Praia do Forte, é muito parecido com a parte que tem no Rio Siena. E ficou bem legal, né? Tudo para os alunos, tudo ideia deles, tá? Então, isso foi tudo através do filme. Representa uma maneira, agora ali Morin Morin, representa uma maneira multilinguística de aprender. É uma excelente oportunidade para que os alunos percebam que é possível utilizar diferentes formas de expressão de ideias, sentimentos, desejos, etc. E relacionar modalidades escritas a diferentes recursos visuais, sonoros, imagéticos, icônicos, etc. Então, Moran, ele fala também, né, que Moran e Moran, né, são dois diferentes, viu, pessoal? Então, mas ambos trabalham com a questão de filme, de cinema, tá? Do lúdico. Então, o filme ele apresenta essas expressões, as ideias, os sentimentos, desejos. Então, toca o imaginário, tá? E nos toca, tá? E o aluno, ele depois de um filme, ele vai pensar, tá? Até um filme chato, meio monótono, mas ele vai ver quando ele for fazer as atividades, e antes e depois, que a gente começa com uma brainstorm, né?
Nós começamos com uma tempestade de ideias. Nunca chega e passa o filme. O aluno, quando ele vai ter o filme, é bom que ele já tenha uma ideia do que vai ser visto, os personagens, mais ou menos a história. Não um spoiler total do filme, mas sim o que ele vai ter, o que ele vai ter no decorrer, os personagens, do que se trata, é um romance, é... Demônio de Neon é um filme de terror, então ele é um filme para um Halloween, certo? É um filme para assistir no Halloween, né? Porque a cena está voltada para a mesma temática, ele volta para o Halloween. Espera-se que tornem cada vez mais capazes de entender diferentes linguagens e ler textos diferentes com os quais têm contato diariamente, que sejam capazes de interpretá-los e expressar opiniões sobre eles de forma crítica e consciente. O filme possibilita assistir as cenas várias vezes, examinar, rever, pausar e reconstruir a sequência dos fatos, mostrar a imagem com ou sem som, trabalhar com som ou com ou sem imagens. Gente, como é língua estrangeira, eu geralmente trabalho legendado. Na EJA, eu coloco dublado com a legenda em inglês. É um recurso que às vezes é criticado, mas às vezes a gente tem que entender. Não é que o aluno vai assistir um filme legendado, que ele vai, naquele dia, ele vai captar tudo, tá? Então, ele está vendo a língua inglesa de qualquer maneira na legenda, em inglês embaixo, mas tem muitas senhoras, alunos com dificuldade de ler na EJA, que é necessário que a gente tenha esse olhar. Então, o filme é dublado, até alunos com deficiência visual, ele dublado, ele vai até entender um pouco da história, dublado com a legenda em inglês. No ensino fundamental 2 é legendado, ensino médio legendado, porque já tem uma outra sistemática, tá? São outras razões. Então, eu não aconselho um filme legendado para alunos nem no nível 3, nem nível 4, nem nível 2. Botem dublado com a legenda. Na verdade, não deixa de ser legendado, já que ele está, só que a legenda está em inglês, mas eles estão ouvindo. O trabalho, porque você pode compensar isso através dos trabalhos, pequenos trabalhos em inglês. Certo, gente? Tem esse olhar quando for trabalhar filmes para a EJA. A educação de jovens e adultos, ele precisa de um olhar especial, certo? Então, eu já tive essa experiência antes de ser legendado, e 2 alunos cochilaram. E outro disse, eu disse, mamãe, está assistindo por quê? Professora, eu não consigo ler bem. Eu não sei ler, não. Então, aquilo me tocou. Poxa, você ficou até agora e não me disse nada. Professora, eu não leio, eu não sei ler. Era nível 3 na época, né, esse aluno. Eu não sei ler, não estou assim, me entendendo mais ou menos. Olha o sofrimento desse aluno, gente. Quase no final do filme, fiquei muito tocada. E eu disse, pessoal, eu parei imediatamente, botei dublado e botei a legenda em inglês. E assim, professora, a gente gostou demais. Eu digo, por que vocês não disseram nada? Né? Então, assim, a gente não precisa que o aluno diga para você isso. Você tem que ter esse olhar. Já no ensino fundamental 2, 7º ano, 8º, né? Faça isso que eu estou dizendo. 6º ano também. Por exemplo, Pinóquio, eu passei, dublado com a legenda em inglês. Até os alunos, professora, é melhor assim, porque está tão difícil ler, eu já estava tão cansado de ler. Ai, que coisa boa, a professora está assim, mas eu aprendi umas palavras, viu, professor? Isso foi ótimo. Então, vamos ter esse olhar. Se a turma toda, assim, você entender, porque sempre tem alguém, e os alunos não vão lhe dizer, pessoal. Os alunos não vão dizer que ele não sabe ler. Ele vai ficar envergonhado, calado, e você que tem que ter esse olhar, tá? No ensino fundamental, no 6º ano, eu já passei alguns legendados no 6º ano, e depois eu vi que muitos estavam cabisbaixo. Eu digo, por que, meu irmão? Não está gostando do filme, não? Filme de ação, tão animado. Professora, é dificuldade de ler. Então, essa realidade tem que ser levada em consideração. Porque é os próprios há estudos que dizem, lógico que a gente não pode, o que a gente puder trazer de recursos de oralidade para um filme, certamente. Com certeza, não perca a oportunidade, mas tem que ser uma didática realmente que funcione. E não para dizer, aqui comigo é só legendar e acabou-se, quem não lê, não tem problema se não entender nada, mas contando que esteja em inglês. Não, pessoal,
não pode ter esse pensamento. A gente tem que pensar que todos têm que ser, na totalidade, serem atendidos. Isso é muito importante quando a gente está tendo esse olhar, tá? E uma coisa também que eu não falei no início, por que eu escolhi o filme? Por causa da temática. Uma temática bem elaborada, você não precisa ser necessariamente best-seller ou clássicos, tá? Você é uma temática que você possa trabalhar uma atualidade e também poderá ser trabalhado com os alunos, tá? Porque nem todo livro se torna um best-seller, nem todo livro se torna um clássico, tá? Tem muitos livros bons que ainda não chegaram ao alcance de todos, tá? O filme pode ser utilizado como instrumento didático, ilustrando conteúdos, principalmente referente a fatos históricos, como motivador na introdução de temas psicológicos, filosóficos, políticos, estimulando o debate ou como objeto de conhecimento, na medida que uma forma de construção, em que é uma forma de construção da realidade. Cipollini também, ele trabalha com essa questão de filmes. Mais um ponto importante sobre os filmes, uma escolha acertada, é uma escolha acertada quando você tem uma situação até de preconceito, de bullying. Então, você traz um filme, eu lembro, Wonder, eu tinha uma turma da EJA que foi um desafio para mim. Eu tinha acabado de assistir Wonder, extraordinário. Era uma turma que tinha evangélicos, era uma turma que tinha muitos transexuais, eram os alunos também fora de faixa, e era assim uma turma muito mista, certo? E eu não conseguia, eu disse, eu tenho que encontrar uma maneira de trazer algo que essa turma, pelo menos através de um filme, eu possa fazer homogeneizar um pouco essa situação. Então, e tinha muitos evangélicos também nessa turma, né? Então, assim, era bem mistas. Alunos bem infantis, senhores, transexuais, evangélicos, fervorosos, e os alunos bem jovens, outros velhos, bem mais velhos, até inclusive os senhores mais velhos do que eu. E essa turma foi um grande desafio para mim de aprendizado. Então, o Wonder, Extraordinário, foi um filme que eu consegui trazer o diferente. Então, eu me lembro como as músicas, às vezes, quando eu copiava algum texto, começava com um reggae de Bob Marley, né? E depois do reggae vinha Noites Traiçoeiras para atender os evangélicos. Então, tinha Noites Traiçoeiras, de Becum Belo, Padre Marcelo Rossi. Aí também tinha, aí ele sabia, não, você escutou de vocês, agora vamos escutar, certo? Aí vinha depois uma música em inglês, uns românticos, e era isso. E aí isso eu via que isso unia, eu digo, a música está aqui, a música está, pense que é. Aí um forró, mas tinha um forró que era adaptados para o inglês, né? Pezinho, acho que é Pezinho, que é que é uma cantora canadense, ela não lembro exatamente, mas que tem umas adaptações, eu lembro de Marina, né? Que ela tem, ela só quer, só pensa em namorar. Então, tem essa versão, That's All She Wants. Então, a minha turma era uma turma mista. E eu me lembro que esse filme, gente, foi o diferencial, sabe? Então, o filme tocou a todo mundo. Og, né? Og, né? Aquele que eu falei, vou voltar aqui só para a gente lembrar a imagem do filme, né? Que é o Wonder. Fica já essa indicação para vocês aqui, tá? Certo? E eu trabalhei também a inclusão, de certa forma. Ele tem a doença de Treacher, né? Se eu não me engano, não é o mal de Treacher, eu acho que é mais ou menos por aí. É uma deformação, né, de nascimento, tá? Então, eu trabalhei esse filme e a turma ficou espantada com o resultado. Eu fiquei, a turma e eu. Eu sei que a gente, no final, os transexuais, os alunos bacana, eles já começavam a aula com salmo, né? E os evangélicos sentaram juntos, né? Todos, né?
pedimos até, ficou, gente, foi um. Eu digo, mas será que foi uma lavagem cerebral esse filme aqui que eu causei na sala de aula? Mas não, foi um filme. O filme trouxe isso. A essência do filme juntou aquela turma. Depois desse filme, vamos respeitar as diferenças, vamos entender que ele não podia mudar, algo não podia mudar a aparência dele. Então, nós que poderíamos fazer alguma coisa. Ninguém poderia mudar. O evangélico não ia deixar de ser evangélico, não ia deixar de trazer a Bíblia. O transexual não iria mudar, porque foi já uma decisão dele chegar àquela escolha, né? E assim foi. E no final, pessoal, fizemos um final do ano, um trabalho maravilhoso, né? E os alunos, eles mesmos entenderam que eu trouxe esse filme propositalmente, né? Eles entenderam no final que foi através desse filme que a gente teve uma junção. Então, o filme, ele move montanhas, pessoal. O filme, ele fará a grande diferença na temática que você... Estou passando aqui, tá, pessoal? Ele fará a diferença na temática que você vai trabalhar, o lúdico, tá? O lúdico, ele vai fazer isso, antes de eu chegar no filme, antes de eu chegar no próprio filme. Eu quero contar esse depoimento também, que foi bem interessante, e tudo a gente aprende, né? E eu aprendi também. No ensino médio, teve um dia que eu sempre gostava de trabalhar clássicos e best-seller. Tinha um colega meu que ele estava doentado. Aí ele disse, Silvia, você tem um filme aí? Aí eu disse, ixi, eu acho que eu não tenho nem clássico, nem best-seller aqui. Mas sabe o que eu tenho aqui? Mad Max. Sabe? É o único que eu tenho. Né? Mas eles que vai para a sala de aula. Eu digo, pelo amor de Deus, não vai ter muito a ver com a sala de aula. Né? Mas eles, não, mas me dê aí, eu estou doentado e eu não quero liberar. E já está os 2 últimos horários aqui, eu vou encerrar com Mad Max. Pronto. Aí ele passou, Mad Max, era o lançamento, né? Tinha acabado de ser lançado, tinha até gravado ele para meu primo, que ele queria muito esse filme, eu tinha baixado para ele, estava no pendrive. Aí ele passou assim. Então, aí na outra aula, os alunos, eita, Mad Max emprestou o professor, né, professora Silvia? Foi. Mas eu também não queria dizer que o professor estava doente. Aí até a coordenadora, Silvia, vem aqui. Aí eu disse, opa, diga aí. Não, é porque você emprestou um filme aí. Mad Max? Tem a ver com a sala de aula? Aí eu, não, o professor ele estava precisando passar para concluir. Na verdade, ele não estava bem, né? Mas, assim, para não liberar, ele achou interessante terminar com algo lúdico. Tem nada a ver com a sala de aula. Eu disse, tem a ver, sim. Aí eu digo, sabe o que eu procurei saber? O filme, o Mad Max, ele é baseado em livros, tá? E os alunos, eu digo, manda os alunos pesquisar curiosidade. Tem muita curiosidade daquele filme. E ele é baseado num livro. Então, assim, pessoal, o que ficou a entender que nós, tipo assim, eu facilitei também, que eu emprestei, né? E o professor não teve o preparo, né? Tipo assim, foi um quebra-galho, apesar de ter sido até um filme interessante. Então, Mad Max, né? Eu também tive até que trabalhar a diferença de Mad, M-A-D, para Crazy. Mad Max é o louco Max, né? Mas é o louco de adrenalina. O Mad é louco de aventura, né? E o Crazy é louco, doente mental, né? Então, assim, até essas palavras eu trabalhei, mas, assim, o filme não deve ser apresentado assim. E o professor finou pedindo curiosidade dos filmes. Eu tive até uma curiosidade que eu fiquei até chocada, né? Que um dos dublês morreu de verdade nessa última, no que ganhou o Oscar, o último filme. E ele é baseado em livro também. Mad Max é baseado em livros, tá? Não sei que foram algumas cenas tiradas, mas ele é baseado também. Então, esse depoimento faz nos remeter o quanto é importante ter um preparo, tá, gente? Não leve um filme para uma sala de aula nessa situação. Eu disse, professor, você devia ter dito que não estava bem, liberava já os 2 últimos horários, né? Não, mas eu não queria, eu tive doente semana passada e agora. Não, então pega um atestado. Essa forma não é uma forma legal de a gente ter um filme, porque isso, o comentário da coordenadora, olha, filme Mad Max aí, um tapa-buraco, foi comentado dessa maneira. Então, desprestigia o trabalho de outros professores que trabalharam temáticas legais. Isso já foi há um certo tempo, tá, pessoal? Mas é bom lembrar que o filme não pode ser
hoje eu estou cansado, vou dar filme. Não, o filme tem que ser uma coisa para ser lúdico. Inclusive, não é, para mim é muito mais trabalhoso. Leva pipoqueira, os alunos, a gente avisa. Eu não paro um minuto na sala fazendo a pipoca. É uma comilança na minha sala de aula. Professora aqui, está cansada, quer que eu faça? Faço. Às vezes até eu me sento também. O aluno vai fazer na pipoqueirinha elétrica. Pessoal da cozinha, quando não é assim, a cozinha, eu levo para as meninas, é um trabalho extra para elas fazerem, tá? Mas também, graças a Deus, lá na escola, todas as escolas que eu trabalho, as merendeiras são, adoram, professora, é legal, vai ser diferente. É muito bem aceito, é tudo combinado, não é assim, a gente agenda, a gente lembra, tá? Pessoal, não sai tão caro, a gente vai no Alecrim, é, é R$ 2,50 um saco, aqueles saquinhos para pipoca, tá? O que a gente usa da escola é somente o óleo. Um pacote de milho dá para 50 alunos, tá? Tanto a pipoca, tanto ser feita na cozinha, como também, e se for feita elétrica, sobra bastante, que é pouco tempo. Então, a aula se torna prazerosa, o aluno se sente como cinema, eles ficam prestando atenção. Sempre tem um ajudante para você, tá? Sempre tem um aluno para querer lhe ajudar. Eu nunca fiquei sozinha na pipoqueira elétrica. Os alunos, a professora quer ajuda aqui, quer se vir. Professora, sente um pouco agora, a senhora está tão cansada, já se viu todo mundo. Pessoal, ainda tem. E é o que eu digo para os alunos, para nunca ter. O que eles levam para cada sala, pessoal, isso tem que ficar bem claro. Se eles trouxerem suco ou refrigerante, ou próprio suco, tudo tem que terminar ali. Quando termina um filme, que eu faço um por bimestre, o que é feito, eles levam para eles. E a gente também não esquece de ninguém daquele turno. À noite, os alunos, eles mesmos, eles lembram das merendeiras, tá? Eles lembram da direção que se encontra na escola, na secretaria também, os professores de outras turmas que estão naquele mesmo horário, eles também servem. E se sobrar nas turmas pequenas da EJA, muitas vezes a gente também dá. Ó, pessoal, sobrou aqui da turma. Eu sinto esse compartilhamento é muito interessante. Eles têm prazer de assistir e já ficam pensando no próximo bimestre. E no Halloween, que não foi no caso do Neon Demo, os alunos estavam fantasiados no início, né, antes de te assistir. E assim, a gente fez uma partezinha sobre o Halloween, falou um pouco, e depois eles assistiram o filme do jeito que estava. Esse aí sempre é o que a gente faz. Quando é Halloween, geralmente eu envolvo outro professor da outra turma, para nós juntarmos e fazermos uma coisa só, tá? Então, isso é muito interessante. Não deixem de fazer dessa forma. E agora vou para o filme mesmo, tá? Uma modelo descobre as intenções ocultas de sua maquiadora em meus ensaios fotográficos e desfiles glamurosos. Então, aqui eu vou passar uma cena, tá, pessoal? Eu vou parar de apresentar aqui para ver, para colocar. Vou parar aqui de apresentar para colocar uma guia, tá, gente? Só um minutinho. Que eu vou colocar uma guia. Pessoal, eu falo muito rápido, né? Mas qualquer dúvida, podem perguntar. Eu falo rápido mesmo, assim, e depois eu vou dar o tempo para vocês fazerem perguntas. Uma guia, que eu vou para YouTube. Uma guia, eu acho que vou selecionar uma guia. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Que eu vou aqui selecionar. Aqui só um minuto para. Eu tinha deixado pronto, mas. Deixa eu ver aqui. O filme, eu tenho esse filme em pendrive, tá, pessoal? Se alguém depois tiver interesse, eu posso deixar com a Heloísa. Ele não há como mandar como link, tá? Não há como mandar como link, é um filme razoavelmente novo. Não adianta como link, porque o Google Drive bloqueia imediatamente, tá? O Google Drive não aceita. Então, assim, a única forma de você ter acesso ou assistindo ele no HBO Max ou através de pendrive.
Vou colocar aqui uma cena. Como estamos falando de filme, né, gente? Nós vamos ter algumas cenas do próprio filme. Pronto, vou abrir agora uma guia. Estão vendo essa tela, pessoal? Estão vendo? Sim, Silvia, estamos vendo. Vamos ver essa cena de Diabo de Neon, Demônio de Neon, sobre a questão dos personagens. Está somente a tela do Google. Tá como? Só a tela do Google, não está passando filme, não. Então, deixa eu só diminuir isso aqui. Vou apagar esse Google aqui, não sei por que tá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver uma guia aqui. Que não aparece quando eu seleciono. Vou botar a apresentação mesmo, tá, pessoal? Porque realmente eu tentei colocar no próprio slide, mas não deu certo. Né? Então, assim, eu vou. Tá em tela inteira mesmo, que aí vai que. Se colocar a tela inteira e A tela mostra que eu ficar depois. apresentando, eu acho que aparece, né? Vamos. Desculpe aí, vamos ver mais uma vez agora. Agora conseguiu ver? Sim, agora estou visualizando. Tá, desculpe, pessoal, aqui, vamos lá. Foi. Essa cena ocorre após ela ter sido escolhida e a outra não foi no desfile de beleza. Está sem áudio, é assim mesmo? Talvez eu tenha que desligar o meu, né? Como é? Não, para passar o áudio tem que ser em ver uma guia mesmo, senão o áudio não passa. Tem que ser em forma de guia, né? Então, só um minuto, pessoal. Tem que ser Certo? em forma. Fica tranquilo. Tem que ser em forma de guia, Silvia, senão não passa o áudio. Tá certo. Então, deixa eu voltar, porque não ficar assistindo sem o som, né? A gente trabalhar um filme sem som não tem emoção, é seco. Vamos lá. Vou parar. Exatamente. Agora, quando eu coloco a guia, ele não olhe. Uma guia. Seleciono para compartilhar e não mostra. Olhe. E não dá para mandar por WhatsApp, né? Que você falou. Não há como não, porque o filme, eu não sei que fosse o trailer, né? Mas aí não consegue. Então vamos passar essa parte. Vou falar sobre o filme em si, enquanto eu envio essa parte aqui. Porque assim, geralmente nas minhas palestras sempre abro uma guia e entra, mas não está entrando aqui. Não entendi por quê. Porque sempre, quando coloco aqui, eu boto uma guia e já aparece. A parte de filme, o filme está aberto aqui.
Mas Isso, vamos lá. geralmente ele dá a opção na guia quando se abre uma outra página. Como assim? Não, quando você coloca, ele dá a opção de compartilhar a guia, realmente. Mas não está aparecendo para você essa Não, opção? não está aparecendo aqui. Porque eu apresentei recente dessa forma, mas vamos ver o que. Olha, quando aparece aqui, selecione uma guia para compartilhar, e não está. Não dá Compartilhar opção. áudio. Alguém poderia aqui me orientar? Eu estou tentando aqui, mas não sei. Pronto, eu vou passar o trailer para você, vou dar um link e você passa daqui a pouco, tá? Então vamos pular essa parte do filme, tá? Já que não consegue. E eu vou falar da atividade que eu trabalhei enquanto eu envio o link para ela, tá, gente? Não tem problema. Aqui eu vou fazer agora, vou apresentar a parte da atividade que foi feita na EJA, tá? Pessoal, eu tenho um material de recurso, eu nem entendo que eu tô. Tem material da Apple aqui, eu não sei nem por que se isso está acontecendo, porque é estranho demais, porque aqui é realmente assim, eu tenho uma tecnologia a meu alcance, graças a Deus. Vamos lá. Então, vamos aqui. Essa foi a atividade que eu passei com os alunos, tá certo? O nível 4, aquele já tinha uma basezinha melhor, tá, gente? Ele tinha uma base. Eu espero que induza vocês a querer assistir o filme e entender dessa temática, tá? Então, como foi para a EJA, eu trabalhei um pequeno texto, tá? Aqui são imagens, né, do filme, tá? 2016. E trabalhei um pequeno texto com eles, a gente fez uma tradução em sala de aula, eu dei um vocabulário que não está aqui, tá? Que eu fiz na sala, e eu tirei também, trabalhei a biografia do diretor dinamarquês Nicholas Winding Refn, tá? Então, esse diretor, ele é dinamarquês, e ele foi bem mais conhecido por outro filme, tá? Ele foi conhecido, ele. Aí, Silvia, como você fez? Não, isso aqui eu traduzi com eles, tá, gente? Isso aqui eu não mandei o aluno, não. O que eu mandei foi isso aqui, esse pequeno texto, tá? E aqui eu traduzi com eles, tá? E o filme que ele tem, esse filme Pusher. Pusher, ele não tem uma tradução, mas é a história de gangues, né? E aí depois tem as alternativas de marcar sobre o próprio diretor. Então, eu já tinha trabalhado uma série de biografias em língua inglesa, tá? Malala, já tinha trabalhei Anne Frank, tinha trabalhado outras biografias e Ellen Keller, e então trabalhei essa a biografia dele, tá? Então, eles marcaram a alternativa, as perguntas estavam em português. Pronto, esse filme que foi o filme que deu a ele, né, a esse diretor, um prêmio, né? Foi um filme violento e polêmico dinamarquês que originou uma trilogia. É uma guerra de gangues sobre o submundo do crime de Copenhague. Só que não foi quando a gente pensa no Brooklyn, né, Estados Unidos. Mas aqui era o que acontecia nas próprias cidades de Nova York, tá? Então, o foco é Frank, né, que é o pequeno traficante que vive de golpes e sofre para espancada e foge para espancar, para escapar das perseguições implacáveis dos grandes chefões do crime. E foi dirigido com estilo e agressividade, poxa, é um retrato do novo crime europeu autoral. Então, gente, assim, as gangues que existiam em Nova York, estou só mandando aqui o link para as meninas, viu, gente? As gangues que existiam, né? Que existem no Brooklyn, então é diferente quando países da Europa, onde a gente acha que as pessoas têm tudo. Então, a maldade lá, né, nessa questão desse filme, poxa, não tem uma tradução no Brasil, não é esse mesmo.
ele é como as pessoas conseguem trazer as crianças, mesmo aquelas crianças bem de vida, para o mundo do crime. E como, quando elas se envolvem com esses traficantes, elas passam a ser crianças agressivas e também crianças agressivas e crianças problemáticas, que são futuros adultos problemáticos também. Então, esse filme também, alguns alunos meus já conheciam. Por incrível que pareça, eu trabalhei com ensino médio, né? Quando eu trabalhei, quando eu trabalhei o Demônio de Neon no ensino médio, alguns alunos comentaram, mas na EJA ninguém conhecia. Mas eu também não dei ênfase, só dei ênfase ao que foi dito no texto. Mas foi aí, porque o que a gente viu que esse próprio Nicholas Winding Coffey, é um nome bem estranho, ele também foi uma criança rebelde. Então, todos os filmes dele, há uma certa rebeldia, há um estilo dele, tá? Esse Bleeder também é outro filme dele, Sangrento, Glamber, Jogos de Azar e outros, mas Demônio de Neon digamos assim, não segue o estilo que ele quer. Estou só enviando aqui para ela o trailer aqui para a Leiliane, para daqui a pouco a gente vê. Então, a gente falando assim da forma, vendo o trailer, a gente já, já vê diferente, a gente começa a entender um pouco como como a gente trabalhou e assim entender melhor a história, vendo algo do filme. Pronto, já mandei na Leilane, ela vai preparar para colocar. Então, assim, esse filme, poxa, ele ganhou muitos prêmios e Demônio de Neon ganhou a própria, digamos, a gente quando vê o trailer eu vou explicar a questão da fotografia, né? Então, se vai dar tudo certo, se ela vai se livrar dessas invejosas ou não, só vocês assistindo, viu? Então, aqui foi a pequena atividade, e a gente colocou algumas críticas, então, sobre o filme. Vou ler aqui, quando daqui a pouco, quando vocês teve uma palavra cruzada, aí a palavra cruzada eu achei o próprio neon, tá? Umas palavras que tem neon, tox, só que aqui está o neon mesmo luz, né? E a gente teve também alguma coisa do filme que os alunos, a gente depois discutiu, a questão da própria luz neon. Há uma cena no começo do filme que sintetiza bem esse tema, né? Jessie Inifani, né? A principal. Aurora está no banheiro de uma boate quando é abordada por suas colegas. Lá ela é julgada por meio de olhares perversos e cheio de inveja. Mas o detalhe dessa cena é que todos os olhares vêm de espelhos espalhados pelo banheiro. São três garotas que só veem seus reflexos nos espelhos, pois são apenas imagens vazias e não pessoas reais com sentimentos. A segunda, essas rimas visuais são bem interessantes e funcionam muito bem no início do filme, que também fez uso das cores para reforçar o que está sendo mostrado em tela. Cores como o roxo representam um perigo constante, assim como o vermelho, a paixão e a violência. E Chloe, o branco e bege, pureza de Jessie, né? Ela sempre está de branco. Mesmo diante de cores pesadas, as composições funcionam muito bem e embelezam as cenas de uma maneira que poucas vezes vi no cinema. Todo o design de produção foi criado para sustentar uma paleta de cores gritantes, mas sem nunca cansar a vista. É um trabalho absolutamente belo e primoroso. Então, as cores, as modelos, né? Mesmo sendo uma temática pesada, mas não cansa você. Leiliane, quando você estiver já pronto, que eu preciso. Tá? Então, aqui foi a atividade apresentada pela EJA e teve também essa cruzadinha de neon. Isso aqui eu posso disponibilizar, tá, pessoal?
Todos esses slides, essas atividades poderão ser disponibilizadas. Eu não coloquei não coloquei no próprio slide, tá? Porque ficava muito reduzido. Eu achei melhor trabalhar. Então, aqui foi na escola, tá? Alguém falou, eu já. Eu, Silvia. Sim, já pode dar passar o Não, trailer? não tá abrindo aqui em casa. Não O está trem tá abrindo? ficando todo embaçado no Então YouTube. eu posso ver sem som mesmo, gente, porque é interessante ver o trailer. Tem a legenda. Poderia ser, tem legenda, né? Deixa eu ver se eu continuo de onde eu estou. Daqui mesmo, se vocês conseguem me ver. Vamos lá. Vou voltar aqui para a tela. Aí, aqui, do jeito que está aqui, eu minimizo aqui o filme e vamos para. Minimizo os slides e vamos para o Google. Vamos ver se vocês conseguem ver o som. Os alunos acharam o som baixo, mas eu já consegui transmitir. Se não houver som, vocês me digam, tá, gente? Tá sem som, pessoal? Está Espera assim. aí, mas eu acho que consegue. Eu acho que era o filme que eu não estava conseguindo, porque o filme tem direitos autorais. Você sabe que filme você não consegue passar. Eu acho que foi isso que aconteceu. Porque filmes, né, gente? Assim, a gente é todo mundo aqui aprendendo, né? Filmes, eu esqueci, filme você não consegue reproduzir uma palestra, né? Mas eu acredito que YouTube aqui a gente consegue ver. Eu não sei se é meu computador, não estou conseguindo ver YouTuber não aqui. Deixa eu ver aqui. Silvia, mas tinha aparecido agora. A tela Tinha do YouTube. aparecido? A tela do YouTube tinha. Só Tinha. não... A gente só não escutou o som. Mas estava no iniciozinho, né? Era, exatamente. Então vamos tentar mais uma vez, porque nas guias não aparecem para mim. Pessoal, se o som eu acho assim, pelo menos entender a história, tá? Porque esse link aí a gente só para entender. Vamos tentar aqui a guia. A gente apresentar um filme, não vê o trailer do filme, realmente tem que tem que ter. Eu acho que eu consigo mudar para uma guia lá dentro. Deixa eu ver aqui. Estão vendo, pessoal, a tela Estamos. do YouTube? Sim. Sim. Ah, pessoal, sabe o que é? Tava sem som, era aqui no filme. Realmente não ia terminar nunca. Vamos lá. Eu acho que estava sem som, era no próprio filme. E agora? Continua sem som. Não, Será começou que o som agora. Começou, peraí, vá. começou? Ótimo. Então vamos lá. Vamos ver essa cena aí.
Pronto. E eu queria aquela última cena, como achei aquela cena não deu certo, eu vou voltar, né, para já as considerações finais, tá, gente? Voltar para os slides, tá? Vou voltar para os slides, né? Então, assim, fica a indicação para vocês, tá? Assim, da questão de como trabalhar filmes. Eu gostaria aqui as referências, tá? O filme é esse, eu tenho ele em pendrive. Ele, no momento, ele não está no cinema, ele está no streaming, ele está no HBO Max, tá? Mas eu tenho ele em pendrive. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar com a Heloísa aí na secretaria para ela passar, tá? Eu, assim, espero que vocês tenham gostado, assim, esclarecido alguns pontos, tá? Filme, como eu falei para vocês, filme tem que ter uma temática, pertinente. Deixa eu abrir mais isso aqui. Tem que ter uma temática pertinente, né? Essa é uma temática que os jovens precisam, né? Os jovens, eles se identificam, né? Porque o filme não é um filme de terror, de monstro ou um poder sobrenatural, tá? O filme não é isso. O demônio está nas pessoas e não vai ser uma coisa como exorcista, né? Não. O demônio você vai encontrar quem é realmente o demônio. Se vai ser Jesse, se vai ser as meninas, só assistindo, viu? Então, eu gostaria de fazer uns agradecimentos, tá? Um agradecimento aqui a algumas pessoas que, a começar por Heloísa, da chefia da EJA, pelo convite, né? Agradecer a todos os participantes desse workshop, todos vocês, primeiramente, por assistir, né, a minha palestra e aprender como uma ferramenta do aprendizado em língua inglesa, utilizando a minha palestra, mas poderá ser qualquer outro filme, qualquer outra disciplina, né? Ao setor da educação jovens e adultos da EJA, no nome de Heloísa, né? Heloísa Cruz, como a chefia, pelo convite. Aos gestores também, da escola com que eu trabalhei, da Escola Santos Reis, Escola Municipal Santos Reis. A Leila, diretora pedagógica, e a Denis, diretor administrativo, juntamente com a coordenadora de ISO, do turno noturno, pela valiosa colaboração, pelo apoio aos projetos pedagógicos desenvolvidos, todos, né? Sempre tem muito apoio do pessoal e a gente não constrói nada sozinho, né? A gente tem um apoio de material, de incentivo, né? Tudo isso é muito importante, toda a equipe. E aos meus queridos alunos da EJA, do nível 4, pela participação efetiva nos projetos, né, de língua inglesa, em loco, que foi feito na escola, desenvolvido na escola. Então, a minha principal motivação desse trabalho, a minha inspiração. Hoje, meus mediadores desta palestra, Leiliane também, e Severino, né, que é o assessor da nossa escola. Gratidão a todos. E aí, tem nem comparação, né? Aí, mas achei essa foto tão linda de Jessie, de Pink, eu achei a minha, de vamos lá. Aí são meus contatos, tá, pessoal? Tanto meu Instagram, meu WhatsApp, e tem aí meu e-mail, né? Que se alguém não conseguir falar com a, a escola, conseguir com a gestão, com a Heloísa, eu poderei enviar os slides e as indicações. E os pendrive, o filme eu não consigo enviar através de links, tá, pessoal? Um filme novo. Mas é isso aí. Vou voltar agora para agradecimentos a todos, né? Pela. Assim, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e a gente não tirar aquele olhar que só best-seller e clássicos são importantes, só eles poderão ser uso de ferramenta, mas qualquer um filme, contanto que seja bem elaborado, o objetivo da aula, né, a temática a ser trabalhada. E pode ter certeza que esse aí os alunos ficam até o final, porque a gente fica louco para saber onde é que está o terror, né? A gente só descobre realmente esse terror no final, né? Que eu não vou contar para vocês terão que assistir, mas não é nada daquilo de monstro sobre poderes. O demônio de neon aí está em uma dessas garotas aí, ou algumas delas, tá certo? Pessoal, muito obrigada por assistirem e agora eu estou pronta para as perguntas, né?
Vocês, se não ficou bem claro. Eu falo rápido assim mesmo, né? Não sei nem como essa voz ainda, né? Mas tiver alguma pergunta que não entendeu em relação a algum ponto, eu não tive acesso ao chat quando eu estava transmitindo, né? Então, assim, estou pronta para pergunta, se alguém quiser fazer. Boa noite, pessoal. Parabéns, professora Silvia. Nós temos aí 11 minutos e os professores aqui presentes podem se pronunciar, fazendo seus comentários, suas perguntas. A partir desse momento está aberto. Pois não, pessoal, vamos lá. Eu acredito que foi tão Oi, Silvia. perfeito, assim, não houve dúvidas. Eu coloquei Não no houve dúvidas. chat aí a pergunta, Silvia, Ah, tá. mas eu vou falar aqui. Na verdade, eu queria saber de você o que é que você percebe nos estudantes, o antes e o durante e o depois da atividade, com relação a algumas questões de desenvolvimento deles, como a oralidade, como as questões socioemocionais. Então, no sentido das apresentações que você desenvolve a partir dos filmes, né? Por exemplo, você disse que fez uma dramatização, né? Então, assim, como é que esses alunos eles estão depois dessa atividade e antes, como eles eram, né? Exatamente. Fazer uma atividade depois de ter assistido o filme já dá um novo olhar, porque lembro que antes a gente tem a brainstorming, que é a tempestade de ideias, em inglês, que a gente chama. A gente nunca vai passar um filme também, não já vai dizer qual é. Né? A gente vai dizer, olha, pessoal, esse filme vai ter temática X, esse filme vai ser interessante, a gente vai passar ele no Halloween, porque ele é uma temática de terror, tá? Então, assim, as atividades são entregues posteriormente, na verdade, durante o filme, né? Quando eles já vão receber para depois fazerem, tá? Mas sempre uma coisa que eu não falei, porque a gente fica tantas informações que vêm, é que muitas vezes eu pergunto a eles a temática. E essa temática foi uma temática que as meninas me pediram, viu? Professora, traga uma temática que trabalhe inveja. Inclusive foi lá na nossa própria escola, viu, Anália? Lá no Josefa Botelho. As alunas, eu tive uma turma assim bem difícil, assim, concorrente entre elas. Eu acho que todo canto, né? Sempre tem umas meninas bonitas e outras assim, umas encrencas, umas coisas. E a professora traga uma temática que trabalha inveja, alguma coisa de concorrência, tá certo. Aí eu fiquei pensando, e por incrível que pareça, eu viajei no meio do ano, quando eu voltei do exterior, eu tinha assistido esse filme lá. Então, que ele não estava nem passando aqui, porque os filmes que passam no exterior é outra região. Uns aqui que passam, lá não tem. E uns que tem lá, não tem aqui, é estranho. Chega depois e é uma troca, mas as regiões são diferentes. Tá? Não é o mesmo filme que está passando na Dinamarca, está passando aqui no Netflix. No Brasil, não. São totalmente diferentes. Então, é tanto que eu assisti filmes brasileiros lá que eu não assisti aqui, que aqui não tem. Coisa estranha, né? Pois é. Então, a questão da temática, Nália, é justamente isso. O que eu vejo, perceber das alunas, quando a gente trabalha esse filme, a gente fica o quê? Nós trabalhamos a temática. Né? Esse filme ele fala que a inveja mata. Não vai ter um assassinato, não. Vai ter ou não, eu não vou dizer. Não vou dizer para vocês. Mas que vai ter algo que a inveja, a gente vê claramente. Os 10 mandamentos. Né? Então, assim, a gente vê uma parte em relação à inveja, em relação também à concorrência entre as pessoas do que são capazes, e principalmente na questão de modelo, né? Aí a gente fica avaliando, será que também a gente não tem concorrência na nossa profissão, né? A cobiça, né? Muito bem, exatamente. Muita cobiça, muito ego, tá? Então, assim, e a gente só acha que isso vai acontecer só quando está jovens, velhos, o ensino médio. Não, gente. Isso acontece desde cedo, tá? Então, eles precisam aprender a como não fazer isso. E aí foi através desse filme, Anália, que eu vi isso. Então, a maneira de pensar muda. Entende melhor, a gente conversa melhor na roda de conversa, e a gente já sai do filme para ter a nossa roda de conversa com a realidade. Vocês, com as colegas, vocês sempre se aceitam, entendeu? E houve uma roda de conversa na turma. Já não era mais o filme, era só a gente com a turma conversando. Por que vocês tratam as outras desse jeito? Esse clima pesado entre vocês, entendeu?
Não, porque ela é chata, não fala com ninguém, se acha importante. Eu digo, não, vamos acertar isso, olha. Aí vocês acham, olha que ponto chegou no filme a questão da inveja que tinham de Jesse, né? Então, se vocês alimentarem sentimento como esse, no futuro vocês poderão ter problemas. A gente tem que se aceitar. Então, isso foi tão bom e houve comentários tão legais. Inclusive, houve naquele 9º ano, Anália, que eu tive ano passado. Eu tive esse filme e nós tivemos uma conversa sobre isso. Tá? Mas não quer dizer que todas as escolas que eu vou, os alunos estão se matando. Não é isso, não é se matando, mas há um sentimento. Tá? E os alunos percebem você. Ele percebe o professor, se o professor se arruma, se está legal, a higiene do professor. Gente, a gente ali está, a gente está ali numa, né? É um scanner. O aluno percebe. O aluno percebe, ele sabe tudo sobre a gente, no sentido da assim, a gente está cansado, um olhar, para você está cansada hoje, sei o que lá, você está meio triste, está feliz. Então, assim, só essa percepção que no filme tem. Tá? E assim, as peças, apresentações, o lúdico, tudo isso ajuda. Eu gosto muito porque os alunos, eles desenvolvem. Eles desenvolvem no momento que eles estão ali, enfrentar. A professora vai ter que apresentar para a turma. Eu digo, não somente para a turma, vai apresentar lá no pátio, na quadra, no auditório. Né? E, professora, vai pegar na minha mão? Eu pego, depois eu solto. Pois é, eu acho que é mais ou menos isso, Anália. A percepção muda, os sentimentos mudam e ficam mais fortalecidos porque eles entendem, eles veem no filme e mesmo que eles não digam naquele momento, mas eu sentia que algumas alunas tinham inveja de outras ali e era um sentimento muito destrutivo, né? E eu acho que ajudou de alguma forma. Pelo menos tentamos, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigada. Eu acho que eu me vejo com os alunos. Eu acho que na EJA eu fico aquela aluna da EJA, no ensino fundamental eu fico da aluna, uma professora, acho que eu e meus vários eu e o Fernando Pessoa, viu? Na EJA eu brinco, já no 6º ano, é jogos, é games, e já no ensino médio aquela coisa de Enem, séria, né? Eu acho que é isso que a gente tramita, né? E assim, tramita nas bases e vamos nos moldando e assim, nunca muda aquela forma do tratar, do respeito, do brincar. O lúdico, pessoal, é muito importante. Aquela coisa sisuda, né? Não funciona mais. A gente, aquele professor sério, que só aquela coisa, um ponto é que vai ter determinar a nota ali, ter medo da nota. Isso não amedronta mais aluno, não. Entendeu? A nota vai ficar com 0 na média. Vamos fazer esse trabalho. Não, ele tem que sentir parte do processo. Ele tem que sentir que a avaliação dele vai ser algo contínuo. Ele vai produzir, ele vai fazer brincando e ao mesmo tempo estando sério, mas vai fazer com prazer. A avaliação não tem que ser um acerto de contas, nem um dia do julgamento final, né? Hoje é avaliação, hoje eu pego vocês. Não, pelo contrário, a avaliação tem que ser prazerosa, tem que ser a continuidade das suas aulas. A gente sabe perfeitamente, uma turma total que tira abaixo de 5, você falhou, eu falhei, se eu tiver uma turma dessa, entendeu? Todo mundo abaixo de 4, zerou quase todo mundo, só 2 tirou um 8 ou um 7, eu acho tudo 0, 3,5, 2, eu falhei, entendeu? Eu não atingi minha meta, entendeu? Então, a gente, essas práticas, tá entendendo? As práticas pedagógicas, o trabalho do filme, o aluno ele fez com gosto, ele assistiu, ele vivenciou. Então, essa atividade de trabalho, mesmo tendo a prova depois, mas o que for do filme, o que for do trabalho, ele vai se sentir feliz e ele vai ter prazer. Silvia, Leila escreveu aqui no chat. Parabéns, Silvia. Temos orgulho de você em nossa equipe. Obrigada. Eu também tenho orgulho de trabalhar na minha escola, da minha primeira escola. Eu já mudei, saí da Zona Norte, já fui para Zona Oeste, Zona Leste. Quando eu saí da Zona Norte, foi minhas primeiras escolas, e comecei na EJA, em Santos Reis, e a escola mais antiga, que eu permaneço até hoje. Eu tive vários convites, mas eu vou me aposentar lá. Obrigada, Mauritia, obrigada. Né? São vocês, os incentivos dos colegas, que fazem a gente chegar lá, né? E os alunos.
né? A gente precisa dar esse feedback para o aluno. Você está bem? Que trabalhos maravilhosos! Às vezes foi tão pequenininho, mas, gente, foi muito bom, foi a tentativa. Eles precisam ter esse feedback, pessoal. Nunca vai dizer, esse trabalho aqui, meu filho, vamos refazer isso aqui. Não, foi bom, vai chegar lá, está começando, é por aí, escreva mais. Esse feedback faz eles quererem mais, certo? Então, é isso que a gente faz quando passa um filme, entendeu? E a gente também tem a crítica. Também, se for um filme monótono, muito ruim, passe e última vez, escolha outro. Né? Esse aqui não atendeu. Né? Não atendeu, não foi legal. Aquela experiência foi o suficiente. Próximo. Nós agradecemos, vamos encerrar.